Bom dia, nós estamos indo para o nosso último encontro da comunidade de aprendizagem sobre restauração ecológica. A gente hoje vai ter a palestra de Beto Mesquita sobre o Planaveg, né? Mas antes de passar a palavra para ele, queria passar alguns recados, né? Então, não deixe de visitar o nosso Drive ali para pegar os arquivos que a gente deixou, né, disponíveis aí para o curso. A gente está conversando ainda sobre o WhatsApp ali, se tiver alguma dúvida, alguma questão, pergunte lá no nosso grupo. E a ideia também é de hoje, à tarde, quem tiver disponibilidade, de participar da comunidade de corredores ecológicos, que hoje nós vamos ter uma palestra da Secretaria de Floresta, Biodiversidade e Direitos Animais sobre o Conecta. Só que, por conta da agenda do Ministério, a gente vai começar às 2h15. Então, todos estão convidados aqui da nossa comunidade para assistir à apresentação do Conecta, né? E esse último momento nosso da comunidade, ele tem esse papel de discutir as políticas públicas. Então, hoje a gente vai, com o Beto, ver esse Planaveg, e à tarde nós vamos ver o projeto Conecta, que é o projeto hoje que substitui, vamos dizer assim, o saudoso projeto Corredores Ecológicos, né? Então, com isso, a gente fecha a nossa comunidade com essa discussão sobre as políticas públicas desses eixos aí que a gente vem trabalhando. Podemos seguir aqui? Alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir para a apresentação? Então, como é de costume, né, a nossa comunidade é dividida aí em 4 momentos. Esse primeiro momento é a abertura. O segundo momento é uma palestra que é um tema gerador para as nossas conversas. O terceiro momento, a gente divide a plenária em salas separadas para a gente, a partir de perguntas orientadoras, promover o debate entre os participantes. E, por último, a gente faz o encerramento, tá bom? Então, vou passar a palavra para o Beto Mesquita, que já deu as boas-vindas no nosso primeiro encontro. Então, Beto, seja bem-vindo. Com você, passo a palavra e vou disponibilizar aqui também, caso você queira fazer uma apresentação, você já pode fazê-lo. Obrigado, Pronto, Beto. beleza. Obrigado, Marcos. Pessoal, bom dia mais uma vez. Eu estive rapidamente com vocês na abertura, né, no início do trabalho das comunidades. Felizmente, a agenda para lá e para cá, com os 12 bonés que eu tenho usado, acabou não permitindo que eu participasse mais ativamente das comunidades, mas tenho acompanhado aí, através do Marcos, através da equipe dos ciclos, o andamento das atividades. Acho que o caminho dessas comunidades está muito interessante. Eu trouxe para vocês hoje uma apresentação só que vai guiar um pouco aqui a nossa conversa, mas que tem um elemento muito importante para as duas comunidades. Eu acho que mais diretamente, obviamente, relacionado à comunidade de restauração, mas também a comunidade de corredores tem uma relação muito direta, inclusive agora na fase aonde o tal do Planaveg está sendo revisado, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A gente está num início de preparação, a gente acabou de dar largada no processo de revisão do Planaveg, para a construção do que a gente já está apelidando de Planaveg 2.0. Então, tem muita relação. Nessa apresentação, Marcos, que eu estou fazendo, eu estou deixando ali alguns links dos documentos que eu estou mencionando,
E aí acho que vale a pena não apenas deixar o link, deixar a apresentação disponível, o arquivo, mas baixar os próprios documentos que estão nesses links e colocá-los aí no repositório da comunidade, para que possam estar facilmente acessíveis a todos. Então, deixa eu me apresentar, quer dizer, não sei, alguns de vocês a gente já se conhece, mas, enfim, eu sou engenheiro florestal de formação, tenho mestrado e doutorado na área de conservação da biodiversidade, ciências ambientais e florestais, e venho trabalhando, estou aí completando, acabei de completar 30 anos de trajetória profissional, praticamente todo esse tempo dedicado a organizações do terceiro setor, a organizações da sociedade civil, e desde o início venho trabalhando, né, não o tempo todo, não dedicado integralmente, mas desde o início venho trabalhando, seja diretamente em projetos, seja em políticas públicas, seja em estratégias mais amplas, com o tema de restauração florestal. Trabalhei com esse tema nas organizações pelas quais passei e tive a oportunidade, tive a honra de atuar como coordenador nacional do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica entre 2013 e 2015. Participei de todo o processo de articulação, de construção do pacto entre 2007 e 2009, quando efetivamente o pacto foi criado. A gente estava até relembrando isso agora em dezembro, né? Nós fizemos pelos ciclos, junto com Natureza Bela, junto com o Fumbio, junto com o MMA, organizamos um seminário, o Seminário Reconectando Florestas, que aconteceu em Porto Seguro, em dezembro agora do ano passado, no mesmo local onde, em outubro de 2007, nós fizemos um seminário também para discutir restauração florestal na Mata Atlântica, e no qual a gente o marco, onde a gente considera que foi a origem, né, a ideia que resultou no Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. E aí eu estou fazendo esse link porque vocês vão ver mais à frente, em todo o sistema de governança que hoje permeia o Planaveg e a Proveg, a Política de Recuperação da Vegetação Nativa, o papel que esses coletivos, porque o Pacto foi o primeiro, né, a primeira iniciativa de múltiplos atores de interesse que junta sociedade civil, ambientalistas, empresas, governos, academia. Foi a primeira iniciativa dedicada à restauração de ecossistemas, articulada aqui no Brasil, com propósito específico para a Mata Atlântica. E ela acabou sendo a inspiração para as outras, né, os outros, o que hoje a gente chama de coletivos de bioma, mas, né, que são essas iniciativas que integram os esforços de todos os atores dos diferentes segmentos e setores da sociedade que estão engajados na agenda de restauração de ecossistemas, na agenda de recuperação da vegetação nativa. Então, a Aliança pela Restauração na Amazônia, a Aliança pela Recuperação do Cerrado, a Rede pela Recuperação da Caatinga, a Rede lá da Recuperação do Sul, do Pampa, o Pacto pela Restauração do Pantanal, todas essas iniciativas foram inspiradas no Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e ganharam força ao longo da última década, força essa que hoje se materializa na representação, essas redes, mesmo aquelas que não existem legalmente, institucionalmente falando, mas são reconhecidas e legítimas, estão reconhecidas legitimamente pelo sistema de governança do Planaveg, da Proveg e do sistema nacional, que hoje está responsável por fazer a revisão. Então, acho que fazer esse resgate é importante porque a gente traz um pouco, né, como a gente está falando de uma comunidade de aprendizagem, é sempre bom a gente entender como é que nós chegamos no ponto em que estamos hoje. Então, se hoje temos todo esse reconhecimento dos coletivos de restauração da paisagem, tanto nas políticas públicas quanto nas estratégias nacionais e internacionais, é porque tivemos uma inspiração. E se tivemos essa inspiração, é porque tivemos
no berço que agora a gente constrói essas comunidades de aprendizagem, Corredor Central da Mata Atlântica, a inspiração para a formação do pacto. Então, acho que essa experiência que a gente está tendo aqui, né, formando essas duas comunidades de restauração e de corredores, ela tem um potencial de ampliação e de exemplo e de inspiração para outras iniciativas que virão na sequência. Então, eu fiz questão de trazer um pouco desse histórico e dessa referência, porque eu acho que é interessante a gente estar sempre olhando para esse horizonte e não achando que a gente está aqui só num bate-papo aqui e vou ter ali um repositório. A gente pode estar, sim, sendo parte de um processo inspirador e transformador daquilo que pode dar escala na recuperação da vegetação nativa, que é o que a gente precisa no país e que é o que a gente vai ver nos números e nas metas que estão envolvidas no Planaveg. Então, feita essa introdução, deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Opa! Beleza, estamos vendo, viu? Estão vendo ela e vendo no modo apresentação, né? Isso. Então, vamos lá, gente. Eu vou, como eu mencionei, eu estou aqui hoje, embora eu também seja diretor de florestas e políticas públicas da BV Rio, e eu vou trazer, inclusive, algumas referências de estudos que a BV Rio está envolvida e que tem relação com a agenda de restauração. Hoje eu estou mais aqui falando, né, como presidente do Instituto Ciclos de Sustentabilidade e Cidadania. Então, vamos lá. Primeiro, assim, vamos lá. O que é a Planaveg? Né? O Planaveg é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Ele é um documento que depois eu vou mostrar em que contexto que ele entra, tem um decreto federal de 2017 que prevê a construção do Planaveg. Ele foi, sua origem, ele foi publicado, a sua primeira versão, a versão atual, que agora está sendo revisada, foi publicada em 2017, e ele é um dos instrumentos da Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, do PROVEG. Depois eu vou mostrar aqui, tem uns slides específicos para isso. Mas já para trazer um pouco do contexto, o Planaveg está organizado em 8 iniciativas estratégicas, olhando para o conjunto de atividades que precisam ser implementadas para promover a recuperação da vegetação nativa. Foram pensadas iniciativas estratégicas, que são essas que eu vou mostrar para vocês. A primeira delas, relacionada à sensibilização. De que maneira, que instrumentos, que ferramentas, que campanhas possam fazer com que a gente promova o engajamento na recuperação, tanto da turma que está ali na ponta, agricultores, produtores rurais, gestores das unidades de conservação, a turma que está ali na ponta, que são aqueles que vão efetivamente implementar as ações de restauração, mas também a sociedade de maneira geral, formadores de opinião, pessoas que têm capacidade de influenciar políticas públicas, que têm capacidade de influenciar os formuladores das políticas públicas. Então, de que maneira a gente considerou, desde o início, um elemento importante de sensibilização da sociedade. Um segundo elemento estratégico, a disponibilidade de insumos para a recuperação. Então, sempre que estamos falando de restauração, a gente está falando falta semente, falta muda, ou precisa aumentar a disponibilidade de semente e de muda. Falar isso é trivial, mas construir as estratégias em cada paisagem, em cada território, para fazer com que, efetivamente, a gente aumente a disponibilidade e a qualidade de sementes e mudas para os processos de restauração, não é uma tarefa trivial, não é uma receita que esteja dada, e é importante estar colocada ali como uma das iniciativas estratégicas.
A terceira delas, a iniciativa de mercados, que aí envolve, tanto do ponto de vista de quando a gente fala, por exemplo, de instrumentos de restauração, de métodos, de práticas de restauração produtiva, onde você vai ter, como próprio resultado da recuperação, produtos madeireiros e não madeireiros, mas também e principalmente a escala dos incentivos econômicos para a recuperação. Que instrumentos eu posso adotar como incentivos econômicos para a recuperação, especialmente quando eu estou falando das áreas de preservação permanente e das áreas de reserva legal? O quarto elemento estratégico do plano são as instituições. É pensar quais são os arranjos, quais são as formas de colaboração, quais são os papéis, quais são as responsabilidades, seja de órgãos de governo, seja do setor privado, seja da sociedade civil, seja da academia, como é que cada um, exercendo as suas prerrogativas e seus papéis, cumprindo as suas missões e fazendo isso de maneira integrada e sinérgica, como é que todo mundo contribui para efetivamente implementar o plano e atingir as metas que a política define. O quinto, como mecanismos financeiros que dialoga com o elemento de mercado, mas aqui pensando mais especificamente que fundos são possíveis de acessar, mas indo além dos fundos. Como que eu faço para que esses recursos cheguem na ponta? Como que eu faço para que, por exemplo, um fundo clima, um fundo Amazônia, possa efetivamente se transformar em recursos que chegam na ponta para implementar a recuperação de vegetação nativa? Que outros instrumentos previstos nas políticas públicas, por exemplo, a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, aprovada por lei federal em 2021, que instrumentos dessa política são necessários para que eu possa fomentar a ampliação de escala de recuperação da vegetação nativa? E, no caso específico da Mata Atlântica, a Lei da Mata Atlântica, de 2006, prevê a criação do Fundo de Restauração da Mata Atlântica, até hoje não implementado. Então, pegando aqui o eixo da nossa comunidade de aprendizagem, que tem esse foco nesse bioma, repito, pode servir de inspiração e modelo para outros biomas, mas tem esse foco inicial nesse bioma Mata Atlântica, pensar na implementação efetiva do Fundo de Restauração é um elemento importante, é um elemento estratégico para a agenda dos mecanismos financeiros. O elemento de extensão rural. Esse é quando a gente olha para o quanto que as estruturas, que as instituições de ATER, de assistência técnica e extensão rural, foram desmontadas, foram desprestigiadas, foram desmobilizadas ao longo das últimas décadas, e o quão necessário é esse componente para que a gente esteja lá na ponta. Se eu tenho recursos, se eu tenho insumos, se eu tenho políticas de incentivos, eu ainda vou precisar também de orientação técnica, de informação, de acompanhamento, de monitoramento, para que eu possa efetivar. Então, esse é um elemento estratégico da Planaveg. O elemento de planejamento espacial e monitoramento, que tem muito a ver com todas as oportunidades. Primeiro, toda a necessidade de análise para que eu possa identificar prioridades, para que eu possa saber se eu tenho uma meta e se aquela meta é claramente menor do que o passivo que eu tenho, como é que eu priorizo espacialmente, territorialmente, os investimentos e as políticas públicas? Como é que eu defino por onde começar e que estratégias espaciais utilizar para cada uma das iniciativas, dos programas, dos projetos que vão ser implementados? Então, o Planaveg traz claramente esse elemento de planejamento espacial e monitoramento como das suas estratégias. E, por último, não menos importante, a agenda de pesquisa e desenvolvimento. Aqui, a gente está sempre lembrando o salto de escala de plantios, de produtividade e de resultados tecnológicos que nós tivemos ao longo dos últimos 40 anos na agenda de plantação de árvores para a produção.
na agenda da produção de eucalipto, da produção do pinus, agora, mais recentemente, de teca e de outras aves, mas principalmente para a produção de papel celulose e de energia, o salto que nós tivemos. E grande parte desse salto tem muito a ver com a agenda de pesquisa e desenvolvimento, com o tanto de investimentos que foram feitos em inovação, em conhecimento científico, tanto nas universidades públicas, principalmente nas universidades públicas e nos centros de pesquisa, mas também pelas empresas privadas, também pelos centros de pesquisas privados, que investiram muito em melhoramento genético, em práticas de manejo, em experimentações em campo, em escala. E essa mesma lógica nós precisamos avançar também na agenda de recuperação da vegetação nativa. Sobretudo, quando a gente pensa que eu quero aumentar a escala, acelerar os processos, ganhar eficiência nas funções ecológicas como resultado, mas também quando eu faço a conexão disso com as oportunidades de restauração produtiva e de que maneira, então, a pesquisa e desenvolvimento na área de silvicultura de espécies tropicais, de múltiplo uso, com múltiplos plantios, não com sistemas homogêneos, que isso não é uma estratégia de recuperação da vegetação nativa. Mas quando eu utilizo espécies nativas em plantios mistos e heterogêneos, com múltiplos propósitos, que informações, que pesquisa eu posso usar. E esse é um eixo importante que está previsto no Planaveg. Em que contexto que vem o Planaveg, em que contexto que se posiciona a meta que está posta? Vamos lá. O Brasil, enquanto país, enquanto nação, faz parte de 3 compromissos internacionais que foram assumidos por vários outros países e é um dos atores que está conectado na agenda de implementação da década das Nações Unidas para a restauração. Isso é um ponto importante, né? As Nações Unidas, o sistema de governança global, que tem ali a Organização das Nações Unidas, a ONU, como o seu principal eixo de articulação entre as nações, definiu esta década que nós estamos agora, entre 2021 e 2030, como a década da restauração de ecossistemas. É a oportunidade que nós temos, olhando para o tanto de degradação de ecossistemas que tivemos no mundo inteiro, em todos os continentes, em praticamente todos os países, quais são os desafios, os instrumentos para que a gente possa, ao menos em parte, não há, obviamente, nenhuma intenção, e não faria nenhum sentido imaginar que vamos recuperar. Nós temos hoje cidades, metrópoles, agricultura, produção rural, diferentes formas de produção que ocupam espaços terrestres e que agora começam a ocupar também espaços marinhos, e que são essenciais para a qualidade de vida, para o desenvolvimento, para que a gente possa seguir enquanto civilização. Mas nós temos um quantitativo muito grande de áreas que perderam a sua cobertura vegetal e que hoje, não estão fazendo parte efetiva ou importante dos sistemas de produção global. 2, não estão gerando oportunidades de trabalho, de renda, de desenvolvimento, de dividendos para os países onde elas estão localizadas. E 3, ou já estão, ou muito em breve vão ser vetores de problemas, de impactos. Como, por exemplo, a gente pode pegar aqui o exemplo no Brasil, quando eu tenho desmoronamento de encostas, eu tenho falta de cobertura vegetal, tenho ocupação irregular de áreas. Quando eu tenho enchentes, eu tenho falta da proteção das áreas de preservação permanente no entorno dos rios. Quando eu tenho escassez hídrica, quando eu tenho problema de abastecimento hídrico, eu tenho falta de vegetação nativa nas bacias hidrográficas, nos mananciais. Quando eu tenho problemas de dificuldade de penetração da água no solo, de retenção na água nas bacias hidrográficas, eu tenho déficit de cobertura vegetal. Então, quando eu olho para esses problemas, eu entendo que há uma porcentagem importante de terras hoje degradadas para as quais o melhor negócio, de todos os pontos de vista, não só do ponto de vista ambiental,
mas também do ponto de vista social, econômico, humano e de desenvolvimento, a melhor coisa a fazer com essas áreas é recuperar a vegetação nativa que havia nelas. Então, o Brasil, através do Acordo de Paris, da Convenção de Mudança do Clima, o Brasil tem a sua NDC. A NDC é a sigla em inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada. Todos os países, todas as partes que são integrantes da Convenção Global, da Convenção Mundial de Mudança do Clima, assumiram compromissos, cada país assumiu o seu compromisso, não foi imposto a nenhum país, por isso que é chamado de contribuição nacionalmente determinada. Ela respeita a soberania de cada país, e cada país, de maneira soberana e independente, assumiu um compromisso, um conjunto de compromissos de redução das suas emissões e de remoção de gases de efeito estufa da atmosfera. E, no caso do Brasil, dentro da sua NDC, está lá prevista um componente de recuperação, é uma das metas da NDC brasileira, o componente de recuperação da vegetação nativa, que é fator crucial, para remover gases de efeito estufa da atmosfera e imobilizá-los na biomassa do crescimento dessas árvores, e dessas árvores e outras formas de vegetação nativa, e como um instrumento de adaptação às mudanças climáticas, como um instrumento de aumento da resiliência e da proteção, inclusive para estruturas, infraestruturas e vidas humanas, para que a gente possa enfrentar melhor os eventos climáticos extremos decorrentes das mudanças climáticas, que serão cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Então, nessa meta da NDC, nós temos lá o compromisso de recuperação de 12 milhões de hectares até 2030. Esse mesmo compromisso de 12 milhões, o Brasil ratificou no Bonn Challenge. O Bonn Challenge é um compromisso internacional de um conjunto de países. Ele tem esse nome porque ele foi assinado na cidade de Bonn, na Alemanha, e também ali o Brasil repetiu seu compromisso de 12 milhões de hectares de recuperação de vegetação nativa e acrescentou um compromisso também de recuperação produtiva de áreas de pastagem e de áreas de agricultura. Da mesma forma, a Iniciativa 2020, que traz ali um compromisso a partir da COP20, né, e mirando 20 anos para frente, um compromisso também de recuperação da vegetação nativa, e o Brasil posicionou, então, essa meta, essa é a nossa grande meta, que é uma meta nossa, nacional, mas é uma meta assumida com outros países, de atingir 12 milhões de hectares de recuperação da vegetação nativa até 2030. Então, vamos lá. O objetivo do Plano Nacional é justamente ampliar e fortalecer as políticas públicas, os instrumentos financeiros, os arranjos de mercado, as práticas e todas as demais medidas que permitam que a gente atinja essa meta. E, obviamente, como nós temos uma política pública que é a principal reguladora do uso do solo, nós estamos falando, basicamente, de implementar o Código Florestal. Se nós recuperarmos APP, recuperarmos o déficit de vegetação nativa nas áreas de preservação permanente e recuperarmos efetivamente uma parte, apenas uma parte, do déficit de vegetação em reserva legal, lembrando que o déficit de reserva legal, vou mostrar um quadro daqui a pouco para vocês, também pode ser compensado com a servidão ambiental, a cota daqueles imóveis que têm mais do que o mínimo exigido de reserva legal. Ele pode ser compensado nas áreas de unidades de conservação, ainda pendentes de regularização fundiária, mas ele também pode ser recuperado. Então, se eu pego uma pequena parte da recuperação da reserva legal e recupero a maior parte do déficit de APP, eu atinjo mais até do que esses 12 milhões de hectares da nossa meta. Bom, a partir de uma visão que está prevista também no próprio Planaveg e que posiciona o seguinte: então nós estamos falando só de cuidar da natureza, recuperar a vegetação para cumprir o Código Florestal. É disso que nós estamos falando? A gente vai cumprir
os compromissos internacionais, vamos cumprir uma lei federal, a qual todos os imóveis rurais estão sujeitos, que é o Código Florestal, e a gente ajuda a natureza para recuperar a floresta e ajuda o clima para retirar a atmosfera. É isso, mas não é só isso. Na visão do Planaveg, a ação, promover a atividade em larga escala e de maneira acelerada e estratégica de recuperação da vegetação nativa não é apenas cuidar da natureza, não é apenas cuidar do clima, não é apenas implementar uma lei ou cumprir compromissos internacionais. É muito mais do que isso. E nessa visão, a gente começa falando do cumprimento do Código Florestal, mas a gente vai falar também de redução da pobreza, a gente vai falar da criação de postos de trabalho, vou falar no final aqui da nossa conversa um pouco dos números, das estimativas que se faz em termos de geração de trabalho e de renda, no meio rural, principalmente, e principalmente em regiões onde o tal pujante agronegócio não está presente. Então, é justamente nas regiões rurais onde temos menos oportunidades de trabalho e de renda, aonde nós temos as maiores oportunidades de restauração e aonde as maiores oportunidades de restauração significam um maior impacto socioeconômico em geração de trabalho e renda, em desenvolvimento econômico, geração de dividendos, circulação de recursos dentro do país. Como eu já mencionei antes, a prevenção de catástrofes, de que maneira a gente posiciona o que a gente chama, né, de infraestrutura verde, como é que eu, através da implementação de infraestrutura verde, eu reduzo riscos de enchentes, de desmoronamentos, de mortes, de impacto na infraestrutura física, de estradas, rodovias, pontes, ferrovias, cidades, escolas, indústrias, como é que eu aumento a proteção dessas estruturas contra os eventos climáticos extremos e posiciono a agenda de recuperação dentro dessa estratégia. A agenda de segurança hídrica, que é fundamental, e eu mencionei no início, como é que a recuperação de bacias hidrográficas estratégicas para abastecimento hídrico, não apenas para abastecimento, mas também para geração de energia hidrelétrica. A gente se orgulha muito de ser um país com uma matriz energética, em grande parte, renovável, principalmente por conta da forte participação do setor da geração hidrelétrica, mas a geração hidrelétrica depende de água, e água depende de florestas e outros ecossistemas naturais protegidos e recuperados. Toda a agenda de clima e de biodiversidade, e aí a gente traz um posicionamento importante e uma conexão importante entre a Convenção do Clima e a Convenção da Biodiversidade, de que maneira as práticas, as estratégias de recuperação da vegetação nativa também contribuem para aumentar o hábitat de espécies ameaçadas, reduzir o risco de extinção de espécies e proteger hábitat, principalmente de espécies endêmicas. Essa agenda para a Mata Atlântica, e especialmente para o corredor central da Mata Atlântica, é absolutamente estratégica. De que maneira a reconectividade, restabelecer a conexão na paisagem entre os grandes fragmentos contribui também para que a gente possa aumentar a viabilidade populacional e reduzir as ameaças sobre as espécies, especialmente as espécies já incluídas em listas críticas de espécies ameaçadas e, sobretudo, as espécies que são endêmicas, aquelas que, se desaparecerem da Mata Atlântica, desaparecem do planeta. E, por último, uma visão que posiciona o Brasil como uma grande potência agro e uma grande potência ambiental, nos posiciona na liderança global da agenda verde, da agenda que combina biodiversidade com clima e da agenda que combina biodiversidade, clima e desenvolvimento, e geração de trabalho, de renda, de riqueza, redução da pobreza, de que maneira que a gente faz inserção, inclusão socioeconômica, promovendo a recuperação de áreas críticas e de áreas estratégicas. Essa é a visão, nada disso, tudo isso que está aqui, ipsis literis, são prints que estão previstos na Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. E no plano, na política e no Plano Nacional da Recuperação da Vegetação Nativa. Aqui, mostrando esses dados, são dados de 2013.
A gente está agora, né, nas câmaras, eu vou mostrar depois o novo arranjo para o Planaveg 2.0, mas a gente está justamente hoje debruçado, revisando esses números, mas trazendo aquilo que a gente tem lá de 2013, que mostra assim, mas de onde saiu esses 12 milhões de hectares? Ele saiu dessas estimativas. Nós temos uma estimativa de déficit de 21 milhões de hectares para cumprimento do Código Florestal. Quase a metade disso pode ser cumprido através, que é déficit de reserva legal, pode ser cumprido através daqueles instrumentos de compensação que eu mencionei. Então, tem ali a compensação por RL, tem a compensação para outras áreas, mas eu tenho uma demanda de restauração específica de APP, que não pode ser compensado, tem que ser recuperado, e uma parte dessa recuperação destinada para uma parte dessa adequação, dessa regularização ambiental sendo feita a partir da recuperação efetiva de áreas de reserva legal, além das áreas de EPP. E é daí que sai, então, essa primeira estimativa. Repito, esses números, essas contas estão sendo revisadas, se o déficit hoje é esse mesmo, já se passou mais de uma década desde esse estudo, a gente já tem hoje algumas calibragens e temos hoje imagens de satélites e capacidade de processamento de informação muito maior do que há 10 anos atrás. Nós temos monitoramento da regeneração natural em algumas regiões, percebendo que a regeneração natural tem avançado bastante. Então, todos esses números estão sendo revisados, mas eu achei importante trazer essa informação, que é a informação, a origem atestada de como é que nós temos efetivamente, o que baliza essas metas. Aí, para falar do nosso sistema de... Deixa eu só ver aqui o meu aqui. Para falarmos da governança que envolve, né, nós estamos falando de uma política pública e é importante entender como é que essa política pública está inserida na sua governança. Então, como eu mencionei antes, o plano ele está previsto, o Planaveg, que é o Plano Nacional, ele está previsto na Proveg, que é a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, que foi criada pelo decreto 8972 de 2017. E a política prevê basicamente os seguintes objetivos: vamos articular, integrar e promover várias políticas e programas, todos aqueles que possam ter relação direta ou indireta, objetiva ou complementar com a agenda da recuperação de vegetação nativa. Segundo objetivo, obviamente, como eu mencionei antes, está relacionado a impulsionar a regularização ambiental das propriedades e adequá-las à implementação do Código Florestal. Esse é um instrumento fundamental, a base para a implementação das ações de recuperação da vegetação nativa. E a política já define que ela é liderada pelo governo federal, mas ela precisa ser uma agenda federativa. E ela precisa ser uma agenda participativa. Então, ela precisa envolver os estados, ela precisa envolver os municípios e ela precisa ter uma participação efetiva da sociedade civil, do setor privado e da academia. Isso aqui está previsto no decreto que criou a Proveg. E, nesse mesmo decreto, ele define que, olha, temos que ter um Planaveg. Ele tem que ser desenhado e o Planaveg ele trata ali, já traz alguns daqueles elementos que são parte da integração. Ou seja, não se trata de desenhar uma política pública isolada, específica e desconectada de outras ações. Justamente por conta daquela visão estratégica que eu mencionei antes, que conecta, que posiciona a agenda de recuperação na agenda de geração de trabalho e renda, na agenda de combate à pobreza, na agenda de segurança hídrica, na agenda de aumento da resiliência climática. É justamente por entender isso estrategicamente que o próprio decreto já traz alguns, esse não é uma lista exaustiva, mas já traz algumas das outras políticas públicas com as quais o Planaveg está diretamente relacionado. Cadastro ambiental rural, programa de regularização ambiental, a política agrícola para florestas plantadas, porque, junto com a lógica de florestas plantadas para a produção, eu tenho os compromissos e as condicionantes de recuperação de APP e de reserva legal, a Política Nacional do Clima, que faz a conexão com a agenda de
finanças climáticas, financiamento climático e adaptação climática, quando eu melhoro, aumento a resiliência para enfrentar eventos climáticos extremos, mas também quando eu faço uma agenda de mitigação, de retirada de carbono da atmosfera através do crescimento da vegetação nativa, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é originalmente de 2012 e que agora, em 2023, teve uma revisão e está sendo rearticulado, a Política Nacional de Educação Ambiental e outros instrumentos. Aqui, como eu falei, não é uma lista exaustiva, mas é algumas das conexões de políticas públicas e programas que se relacionam, que dialogam, que complementam, que têm sinergia com o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. O próprio decreto, em 2023, ele previu... Desculpa, o decreto de 2017 previu uma comissão, o que a gente chama de CONAVEG, Comissão Nacional para a Recuperação da Vegetação Nativa. Então, vamos lá, só para a gente, né, não viajar nas sopas de letrinhas e siglas. PROVEG é a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. É o marco mais amplo estabelecido por decreto, em 2017. PLANAVEG é o Plano Nacional, é a instância mais operacional, é a instância que vai dar o caminho mais específico, e é esse documento bastante completo, bastante detalhado, que está disponível também, que foi elaborado em 2017 e que agora está sendo revisado. Ou seja, ele é o que a gente chama de mapa do caminho, né? A rota e a estratégia que a gente precisa adotar para implementar a política está prevista no plano. E, para a governança disso, tem a CONAVEG, que é a Comissão Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, que foi criada em 2017, mas que teve ali um período, no governo passado, ela foi basicamente desmontada, ela não foi extinta, mas toda a parte de representação da sociedade civil e dos estados foi retirada, foi excluída da CONAVEG no governo passado. Então, agora, no ano passado, através do decreto 11.367, ela foi reconstituída, recomposta na sua participação, tanto entre os ministérios, quanto a participação, tanto o princípio federativo, participação de estados e municípios. Então, está lá a ABEMA, está lá a ANAMA. A ABEMA é a entidade que representa as secretarias estaduais de meio ambiente e a ANAMA é a entidade que representa as secretarias municipais de meio ambiente. Então, ambas têm representação na CONAVEG, e os ministérios que estão listados ali, MMA, Casa Civil, Fazenda, Agricultura e Pecuária, Planejamento e Orçamento, Ciência e Tecnologia e Gestão e Inovação, ou seja, só essa composição de ministérios já reforça aquela ideia ampla, estratégica e complementar de como é que eu posiciono a recuperação da vegetação nativa como uma agenda de desenvolvimento, não apenas de cumprimento de lei ou de cuidar da natureza ou do clima. E nós temos a recomposição, trazer de volta a representação da sociedade civil organizada para a CONAVEG. E aí são 2 representantes titulares e 2 representantes suplentes que o Ministério do Meio Ambiente inovou e transformou essa escolha de maneira bastante ampla, participativa e legitimando, aí volto lá na nossa conversa inicial, legitimando os coletivos de bioma envolvidos, que integram os diferentes setores, que tem sociedade civil, tem empresa, tem governos, e que se reúnem no Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, na Aliança pela Restauração da Amazônia, na Araticum, na Rede Cerrado, na Rede Caatinga, na Rede Sul e no Pacto pelo Pantanal. Então, é nessa composição desta nova CONAVEG, né, que foi criada no ano passado, foi reconstituída e recomposta no ano passado, que nós estamos hoje nessa governança. E aí, já chamei a atenção aqui, então, para essa representação e participação da sociedade civil. E aqui nós temos, então, estas instituições são aquelas que elas endossaram. É importante entender que, como formalmente algumas delas não existem, e formalmente você precisava nomear uma instituição para a CONAVEG,
cada uma dessas instituições, desses coletivos, eles endossaram as candidaturas dos seus membros que se candidataram à Conaveg. E aí, a partir de um processo de seleção que envolveu a própria participação da sociedade civil, chegou-se, então, às representações, mas sempre fazendo uma composição onde, considerando as vagas de titulares e de suplentes, todos eles estão participando. Nós temos 2 titulares e 2 suplentes formalmente, mas as outras 2 também têm participado, e isso a gente vê expressado aqui. Quer dizer, essa está aqui a composição atual da Conaveg. Os ministérios que estão listados ali, na representação da ABEMA, os estados são Paraná, Acre, São Paulo e Pará. Então, nós temos estados dos diferentes biomas, temos estados de diferentes estratégias, falta ali, olhando ali, falta os biomas da Caatinga, falta o bioma do Pantanal, falta o bioma do Pampa, mas nós temos também, através dos municípios, o conjunto dos representantes da ANAM. E, do lado da sociedade civil, está ali, então, a Aliança pela Restauração da Amazônia, a Articulação pela Restauração do Cerrado, a Rede de Restauração Ecológica da Caatinga, o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, a Rede Sul de Restauração Ecológica e o Pacto pela Restauração do Pantanal. O próximo passo que nós temos agora, e é esse que eu mencionei, que a gente acabou de dar o pontapé inicial, já vinha previsto na construção do Planaveg a sua revisão após 5 anos. Passou um pouquinho, passaram-se 7 anos, mas nós, como eu falei, no governo passado, a Conaveg estava desmontada e o Planaveg estava engavetado, então nós tiramos o Planaveg da gaveta e estamos novamente envolvendo o Planaveg como uma política pública central e integradora que envolve as agendas de recuperação. E aí, para isso, além da recomposição da Conaveg, para ampliar ainda mais a participação, sobretudo nesse processo de revisão da Planaveg, foram criadas 3 câmaras consultivas temáticas, que dialogam com aqueles pontos, com as iniciativas estratégicas. A Câmara de Inteligência Espacial e Monitoramento, a Câmara de Economia da Recuperação da Vegetação Nativa e a Câmara de Arranjos de Implementação. Essas câmaras elas estão criadas e a sua composição definida por resoluções. Cada Câmara tem uma resolução específica da Conaveg. Então, a Conaveg, essa instância de governança, já está efetivamente instalada e funcionando, e uma das suas primeiras resoluções, as 3 resoluções iniciais, formaram a composição que amplia a participação da sociedade civil, para além dos representantes que estão na Conaveg, estão presentes nas câmaras consultivas temáticas. E a gente começou as reuniões, e aí eu convidaria depois vocês, acho que vale a pena assistir, está disponível o vídeo aí nesse link do YouTube. No ano passado, em 12 de setembro, foi o passo inicial, onde se lançou essa ideia do Planaveg 2.0. Ao longo do final do ano passado, o governo esteve comprometido, junto com algumas informações, para preparar um pouco essa agenda, para apresentá-la na COP do Clima e nas COPs, na COP do Clima e na COP da Biodiversidade, para mostrar um pouco como é que essa agenda se posicionava. E, a partir agora desse ano, então nós estamos agora aqui em meados de março, a gente tem ali, então, o início do processo de articulação das câmaras temáticas para disparar o processo. Aqui, lembro daquelas 8 iniciativas estratégicas, elas se mantêm. Então, a ideia na renovação do Planaveg 2.0 é manter, não é alterar, mas é sim revisar e revisitar os meios e as formas como vão ser implementados. Mas a ideia é aproveitar, entende-se que as iniciativas estratégicas estão bem consolidadas, elas continuam representando muito bem o nosso desafio, mas podemos fazer alguns ajustes sem necessariamente mexer nesse eixo principal. E as primeiras sugestões, todo o trabalho detalhado com análise de dados, com análise de informações, revisar, por exemplo, aquele gráfico de déficits e potencial de recuperação da vegetação nativa do Código Florestal, vai ser responsabilidade dessas 3 câmaras temáticas. Então, como mencionei, aqui está especificando um pouco mais em detalhe o papel de cada uma delas. Tudo isso está apresentado em detalhes lá naquele vídeo que eu indiquei, e agora nas reuniões
né? Já começaram as reuniões, elas já estão, vou mostrar aqui o calendário, né? Está aqui, ó. Entre 5 de março e 7 de junho são as reuniões das CCTs, essas reuniões já começaram. Eu faço parte da Câmara Temática de Arranjos de Implementação. Tivemos a primeira reunião dessa Câmara na semana passada. As outras duas câmaras também já tiveram suas primeiras reuniões realizadas. Então, temos uma agenda de trabalho intensa, de novo, com participação de pesquisadores, cientistas, academia, dados, informações das organizações da sociedade civil. E aí nós vamos ter um período de sistematização e consolidação dessas propostas ao longo do mês de junho, para que a comissão, a CONAVEC, que tem as suas prerrogativas, analise essas propostas de encaminhamento específicas para o Planaveg 2.0 e a gente faça, então, abra um período entre julho até o final de agosto de consulta pública, ou seja, para além da participação e contribuição nas câmaras temáticas, toda a sociedade vai ter oportunidade, todos vocês vão ter oportunidade de conhecer em detalhe as propostas do Planaveg 2.0 e de fazer contribuições na revisão. Então, para a turma de uma comunidade de aprendizagem que tem pessoas diretamente envolvidas na restauração de ecossistemas, é fundamental ficar atento a esse calendário e participar com as suas contribuições na revisão do Planaveg, que vai gerar, então, isso nós estamos chamando de Planaveg 2.0, que deve, então, ser lançado, a previsão, esse é o cronograma, a previsão é que ele seja lançado em outubro desse ano. E, para fechar essa apresentação, como eu mencionei lá atrás, alguns documentos que eu acho que vale a pena, eles já estão sendo usados, foram usados, um deles, esse foi usado para elaboração, para preparação do Planaveg, primeira versão, 2017, esse documento de 2015, ele está evidentemente desatualizado e a gente já tem ali um esforço, uma metodologia e um procedimento que provavelmente deve ser disparado este ano, 2024, para que a gente possa ter uma atualização desse estudo, do diagnóstico da produção de mudas, e não só de mudas e de sementes florestais nativas no Brasil, indo não apenas para um componente de entender, espacializar aonde estão essas produções, mas aonde estão os gargalos, quais são os gargalos técnicos, tecnológicos, estratégicos, e para o nosso próprio território, e aí fica o convite, Marcos, eu não sei se no próprio grupo, entre os membros da comunidade, você também encaminhou aquela oportunidade da consulta pública sobre estratégia daquele hub de insumos e de serviços para a restauração. Eu acho que vale a pena a gente estar desenhando isso, aterrissando isso no território, e vale a pena, então, usar aí os membros da comunidade de aprendizagem para também aportarem informações, impressões e ideias para essa oportunidade. Nós temos 4 estudos que estão no âmbito do Planaflor. Planaflor, apesar do nome parecer também uma política pública, ele é, na verdade, um plano estratégico para a aceleração e implementação do Código Florestal. É um plano coordenado pela BV Rio e pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, com participação da FGV e do Conservation Strategy Fund, e que envolveu aí todo um processo de consulta com diferentes atores, e tem ali uma coleção de 21 estudos bem detalhados que estão disponíveis na sua íntegra para baixar ali naquele link que está indicado, e 4 desses 21 estudos, vocês verem a importância da agenda de recuperação, 4 dos estudos que tratam da amplitude de assuntos relacionados à implementação do Código Florestal, 4 deles estão diretamente relacionados à agenda de recuperação da vegetação nativa. O mapeamento das estimativas de déficit de vegetação, lembrando, a atualização dos dados lá de 2013, esse mapeamento é de 2022, desculpa, 2022, então já traz ali uma atualização para aqueles números lá de trás, uma estimativa da capacidade de regeneração natural, para a gente entender o quanto que a gente vai precisar investir em restauração ativa e direta, uma definição de critérios para priorização, e aí tem tudo a ver com a nossa contribuição também. A FBDS está representando o Planaflor, a BVRI representa o Planaflor
na Câmara Temática de Arranjo de Implementação, e a FBDS na Câmara Temática de Inteligência Espacial, pensando nessas definição de critérios para priorização espacial. E nós temos também, complementando, atualizando aqueles estudos do IPEA, uma análise de demanda e oferta de sementes e mudas, que agora está sendo, a gente usou muita referência do estudo do IPEA nesse documento 9 do Planaflor, mas agora, como eu falei, para 2024, está tendo um esforço de atualização. E, além disso, o Instituto Escolhas tem duas análises, e aqui eu trouxe só o que eles chamam de one page, mas entrando lá no site, entrando no link, vocês conseguem ter um pouco mais de detalhes desse estudo, do que representa, de novo, naquela ideia de posicionar a recuperação da vegetação nativa como uma agenda de desenvolvimento. Então, uma agenda de desenvolvimento que traz exatamente o componente de como é que eu amplio, como é que eu penso na geração de trabalho, de renda, de desenvolvimento, e como é que eu tenho as oportunidades para isso. Quanto que eu preciso investir e qual é o impacto disso do ponto de vista da geração de trabalho e de renda. Então, esses números eles também eles são recentes, são agora de 2023, do ano passado, e a gente está trabalhando com uma revisão de algumas dessas premissas para calibrar ainda mais, mas em termos de ordem de grandeza, já temos um pouco dessas informações. Enfim, o ano 2024 é um ano estratégico do ponto de vista de não só da revisão do Planaveg, mas da revisão das estratégias, dos números e desse posicionamento, e de reforçar estrategicamente que essa não é uma agenda de natureza exclusivamente, do assunto natureza, não é uma agenda só dos abraçadores e dos plantadores de árvores e outras espécies, mas é uma agenda da economia, é uma agenda do desenvolvimento, é uma agenda que tem a ver com inovação, que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com geração de trabalho e de renda. Então, esses eram os pontos, Marcos, que eu queria trazer aqui para compartilhar com vocês. Vou interromper aqui a minha apresentação e eu teria aqui alguns minutos ainda, se for o caso de se tiver alguma pergunta específica, algum esclarecimento específico, mas daqui a pouquinho já vou ter também que sair, porque eu estou com outro compromisso aí pela frente. Obrigado, Beto. Vamos fazer uma rodadinha de perguntas aqui, aí você me diz o seu limite aqui de ficar com a gente. Tenho 15 minutos. Perfeito. Então, temos já a Penha inscrita aqui com uma pergunta. Ei, Beto. Então, primeiro, agradecer aí pela explanação, assim, muito bacana, essa retrospectiva histórica aí, né? E assim, situa um pouco a gente nesse processo aí de tentar recuperar a vegetação nativa. Eu queria conversar um pouquinho. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado com a questão das sistemas agroflorestais, né, os mais diversificados possíveis, não só pensando em conservar a biodiversidade, mas também pensando na questão socioeconômica, né, na geração de alimento e na geração de renda ao longo do tempo. Mas nós sabemos da lacuna, né, de informação sobre as espécies, principalmente de árvores, né, árvores nativas, e essa falta de informação é o que leva a uma baixa adesão e uma dificuldade de convencimento para investir nesse tipo de sistemas. Nós sabemos que essa restauração produtiva talvez seja mais interessante no contexto, né, da situação brasileira, mas temos essa dificuldade. E aí eu queria, assim, voltar um pouquinho, né, essa fala sua sobre os investimentos todos que foram feitos historicamente, né, na questão do eucalipto, todas as principais universidades relacionadas com a questão florestal. Houve um investimento privado forte e que levou até hoje, né, um universo, assim, de produção, de coisas, de produtos, né, que podem ser tirados do eucalipto, que isso daí é fantástico também, e que é positivamente na economia, mas a parte das nativas ficou, de certa forma, né, congelado nesse processo aí. Então, tentar agora suprir essa demanda, essa necessidade, é realmente um grande desafio. Né? A gente sabe que existe essa plataforma aí de pesquisa e desenvolvimento, né, bem recente, essa que foi puxada pela WRI, acho que 2019, uma coisa assim,
e que estabeleceu 15 espécies prioritárias na Amazônia, 15 na Mata Atlântica, para colocar foco, né, e gerar informação o mais rápido possível, digamos, né? A gente sabe que falar de árvores, a gente não consegue falar de curto prazo, a gente está falando sempre de médio e longo prazo, né? Porque é a questão natural, a árvore vai levar tempo para se desenvolver e as pesquisas idem. Então, eu não sei, assim, como que, talvez você pudesse explanar um pouquinho, como que o Planaveg poderia ajudar a acelerar, né, assim, gerar mais, digamos, outros biomas, né, abrir para outros biomas, né, eu sei dessa plataforma, provavelmente existem outras, mas eu não sei em que pé está e de que forma a gente poderia acelerar isso e, gerando esses resultados, poder ganhar escala, então, no campo, né, no que diz respeito à restauração produtiva. Talvez você falar um pouquinho sobre isso para a gente. Boa, boa, Penha. Então, como eu mencionei, quando a gente está falando dessa agenda de conhecimento técnico científico sobre crescimento de espécies tropicais nativas, de que maneira isso pode gerar produtos, gerar atração, aumentar a atratividade econômica, como eu mencionei, quer dizer, nós demoramos demais a iniciar alguma coisa nessa agenda e a gente precisa ter a tranquilidade de saber que nós não vamos ter todas as respostas necessárias em curto e médio prazo. Mas a boa notícia é que as iniciativas já começaram, algumas informações já estão disponíveis e, pelo que a gente tem visto, nos próximos 5 anos, nós teremos muito mais informação concreta, efetiva, tanto de modelagem, ou seja, não de eu medi e eu obtive o resultado, mas de modelagem, de projeção, mas também de medições efetivas. Nós vamos ter, ao longo dos próximos 5 anos, coisas que nós não tivemos nas últimas 4 décadas. Então, a capacidade de acelerar a informação, e aí a gente está usando todas as tecnologias que hoje estão disponíveis para melhorar a capacidade de predição do que vai acontecer com essas áreas. Então, acho que isso hoje, essa é uma vantagem. Embora a gente esteja começando muito tarde, a gente está começando no momento onde a tecnologia, a própria modelagem de inteligência artificial e o que nós já temos em campo, que ainda é numa escala muito pequena, mas que já está tendo resultados concretos para que a gente possa calibrar essas predições, isso vai ser um arranjo interessante. Uma outra boa notícia é que nós nunca tivemos, em nenhum momento, ao longo desses últimos 4 décadas, um montante de dinheiro dedicado à pesquisa e desenvolvimento de silvicultura tropical no Brasil, como a gente está tendo agora. E quem é que está fazendo isso? Nós temos uma iniciativa forte aqui, e esse é um ponto importante para a gente entender. O nosso território aqui, no corredor central da Mata Atlântica, no município de Porto Seguro, nós temos um dos principais empreendimentos de plantio com finalidade produtiva de espécies nativas, que é o Simbioses. Então, o Simbioses é um case importantíssimo e que não está apenas crescendo para produzir madeira, mas está sendo monitorado e acompanhado dia a dia para gerar conhecimento, para gerar informação e para gerar inovação. Então, acho que esse é um elemento importante. Eu não sei se tem alguém, não sei, Marcos, se alguém do Simbiose está participando da comunidade, mas seria interessante atraí-los. Tem lá aquela profissional que fez parte do treinamento do Reconectando e está agora trabalhando lá no Simbiose. Eu acho que vale a pena, porque é uma agenda fundamental e está aí no território. A segunda, Micaela, isso. A segunda é um projeto novo, que começou agora no ano passado, capitaneado pela Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, a força-tarefa de restauração da coalizão puxou esse estudo. A mesma turma, Miguel Calmon, Rubens, Benini, essa turma que liderou a história lá do projeto Verena,
Então, tem todos os dados, todos os números disponíveis do projeto Verena, que foi da onde saiu, Penha, que você mencionou, esses modelos para a Amazônia e para a Mata Atlântica. Mas nós temos agora, que começou no ano passado, uma grana aportada pelo fundo Jeff Bezos, fundo Bezos para a floresta tropical, que vai mudar a perspectiva de juntar informação de ciência e tecnologia para a silvicultura tropical. E eu acho que a gente vai ter oportunidades, eu tenho conversado com essa turma, inclusive mostrando que nosso território aí, nosso corredor central da Mata Atlântica, tem que ser um dos polos de implementação dos experimentos e das análises e avaliações que eles pretendem fazer. Então, essa é uma outra oportunidade que está se tendo, e a gente tem tido outros fundos e outros mecanismos. E aí, fechando a resposta com o teu comentário, uma das câmaras temáticas, uma das 3 câmaras temáticas dessa revisão do Planaveg é justamente uma câmara temática voltada para a ciência e tecnologia, que não vai tratar apenas de ciência e tecnologia de sementes nativas, de práticas e métodos de produção, mas também vai tratar dessa agenda relacionada a crescimento e potencial de restauração produtiva. Então, acho que a gente, não só mapeando aquilo que já existe e traduzindo e disponibilizando a informação que já existe, mas apontando quais são as lacunas e quais são os caminhos e quais são os arranjos necessários para suprir essas lacunas. Então, como eu mencionei, não é nós não vamos colher resultado em curtíssimo prazo, mas em 5 anos nós vamos ter muito mais informação do que nós conseguimos construir ao longo dos últimos 40 anos. E a oportunidade é essa agora, com tudo isso que está posto, com a década da restauração, com esses recursos que tendem a aumentar e com experiências práticas e concretas em campo, já gerando esse tipo de informação. Daqui a pouco, por exemplo, eu falei do simbiose, a Regreen tem no seu componente, parte dos seus plantios tem finalidade produtiva e tem um corpo científico que vai estar monitorando e gerando informação e conhecimento com transparência para que a gente possa aumentar essa informação. Então, acho que o momento é oportuno, mas é preciso induzi-lo. E na Câmara Temática do Planaveg, a ideia é entender de que maneira que a gente acelera e de que maneira que a gente dá mais transparência e mais assertividade a esses componentes. Grata pelas excelentes notícias. 5 anos é uma perspectiva de bastante boa. Vamos estar vivos. Não é para amanhã, mas é para depois de amanhã. Obrigado, Beto. Uma pergunta aqui também que me passou na sua apresentação, né? Dentro dos componentes do Planaveg, tem a questão lá do monitoramento, e uma coisa que me incomoda um pouco assim de pensar essa questão da contabilidade, de quanto que a gente está avançando, né, na restauração, é uma situação do tipo assim, vamos supor, um financiador, o BNDES, investe para fazer a restauração. Aí depois vem um outro financiador, o Fumbio, que apoia para fazer a manutenção do que foi plantado no BNDES por conta desses projetos que têm 2 anos de funcionamento. Como que a gente faz um sistema aí no Planaveg para a gente não ter esse duplo contabilidade, vamos dizer assim? Porque na hora que o BNDES for reportar, na hora que o Fumbio for reportar, a gente vai ter, vamos dizer assim, 2 investimentos na mesma área, mas é a mesma área, né? Então, a gente tem quase como se fosse uma dupla contabilidade. E aí, então, dentro dessa estrutura, estamos pensando fazer um cadastramento geográfico dessas restaurações. Como que está esse cenário aí, Beto? Ótima pergunta também, Marcos. Primeiro, é importante ter claro o seguinte: a contabilidade para a meta dos 12 milhões, ela não é uma contabilidade baseada em informações de projetos. Ela é uma contabilidade baseada em análise espacial. Fundamental, e já era assim, e vai continuar sendo assim, porque é assim que tem que ser. Isso tem que ser verificado, é análise espacial.
Segundo ponto, você não tocou nesse assunto, mas eu acho importante trazer esse parênteses aqui. O segundo ponto é que é o desafio da contabilidade da regeneração natural. O que é áreas efetivamente em processo de restauração pela regeneração natural? O que são áreas abandonadas? E o que são áreas de pousio, que não são áreas de restauração? Então, tudo isso está sendo considerado e é considerado na métrica, e aí sim, para o caso de regeneração natural, a contabilidade ela precisa considerar as informações dos projetos para entender aonde a regeneração natural acontece por indução, ainda que eu não tenha nenhuma atividade direta, nenhuma intervenção direta na área, mas eu estou acompanhando, tem alguém acompanhando aquela área, ela está se regenerando porque ela foi deixada ativamente para se regenerar. Eu preciso separar isso. E aonde a área que está abandonada. Do ponto de vista da métrica, a área abandonada, se eu consigo segregar ela de não ser uma área de pousio, ela é uma área em regeneração, efetivamente. E, especialmente, lembra que eu mencionei que uma parte, os maiores potenciais de geração de trabalho e renda na restauração do mundo rural é justamente nas regiões onde o agro não é tão forte. Não tem potencial agrícola, não tem potencial agropecuário. A gente tem alguns números, especialmente para a Amazônia, a Mata Atlântica, em algumas regiões também acontece isso, mas na Amazônia, de áreas que foram desmatadas, numa estratégia de grilagem, numa estratégia de ocupação, mas que depois se mostraram tão inviáveis que estão se recuperando. E estão se recuperando porque estão abandonadas, mas estão efetivamente se recuperando, porque não são áreas, não é uma área em pousio, que daqui a pouco alguém vai lá e corta e queima e planta de novo. São áreas, em alguns casos, são áreas públicas. Então, fazer toda essa separação, isso é por área, por monitoramento de área, não por informação de projetos. Ela pode ser complementada na informação de projeto para poder entender, trazer a separação da regeneração natural ativa, induzida, daquela que é por abandono, para poder entender e calibrar esses números, mas a dupla contagem por projetos, nos sistemas, a gente tem já hoje a vitrine da restauração florestal, que a Sobre desenvolveu, a gente tem o Observatório do Reflorestamento e da Restauração, que traz informações sobre isso, e uma das câmaras temáticas da Planaveg, que é a de inteligência espacial, ela vai tratar não apenas de critérios para priorizar aonde induzir, mas também como é que eu faço toda essa separação para melhorar, aumentar o meu monitoramento. Interessa para o país que tem uma meta de 12 milhões, é claro que a gente não vai querer contabilizar somente a restauração de árvores de muda sendo plantada. Mas também não precisamos dizer que não podemos dizer que 100% daquilo que regenerou está na contabilidade, porque parte daquilo é pousio e parte daquilo pode ser um abandono sem nenhuma segurança jurídica de permanência daquela área. Então, para poder saber exatamente o que é permanência, esses critérios vão estar sendo desenhados e essa contabilidade vai estar sendo revisada, com a participação de todas as partes, inclusive dos agentes de restauração florestal. Por isso é fundamental, acho que vou reforçar isso aqui, por isso é fundamental o papel crucial dos coletivos dos biomas na construção da revisão do Planaveg. Porque são esses os atores que reúnem aqueles que estão na ponta, as empresas, as organizações, as comunidades, os produtores de sementes, de mudas, que estão na ponta fazendo restauração para calibrar esses grandes números que você olha do sensor remoto, do satélite, e poder entender, separar o joio do trigo. Perfeito, Beto. Acho que você está chegando na sua hora. O telefone até tocou aí do seu celular. Já tocou aqui. Os outros mundos devem estar te puxando aí. Antes de você sair, eu queria pedir para a gente fazer uma fotografia com o Beto aqui, pedir para todo mundo abrir suas câmeras e para a gente ter aí um registro nosso. Vamos abrir as câmeras. Marcelo, consegue abrir aí? Muito bom. É a hora de arrumar o cabelo, né, Vivian? Quem tem? É a hora de dar Claro, aquela não dá para sair arrumadinha. para foto, tô desarrumada, né? Tem que arrumar.
Sai bonitinho. Exato. Muito obrigado a todos. Beto, muito obrigado pela sua palestra aqui, foi muito útil para a nossa comunidade aqui, viu, cara? Muito obrigado. Mando já já o PDF aqui que eu usei e fica à disposição aí para dúvidas e qualquer outras consultas. Estaremos juntos aí na comunidade. Obrigado, Obrigado, Beto. gente. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana para vocês. Valeu, valeu. Bom, pessoal, agora nós vamos entrar aqui nas salas separadas, né, para a gente conversar. Então, só atualizar o recado, né, eu atualizei o link do nosso drive da biblioteca, que começou a dar uns problemas lá, e a Ciclos acabou de me enviar esse novo link, já está no nosso grupo, já coloquei lá na descrição do grupo também. Algumas pessoas me mandaram publicações para subir nesse drive, então eu aconselho, né, é o último encontro nosso, de vocês não deixarem de visitar o drive, puxar os arquivos aí para o seu computador. Eu vou pedir para vocês fazerem isso no final de semana, tá? De puxar os arquivos, porque agora, na hora do almoço, que eu vou subir os documentos que me compartilharam aqui agora recentemente. Então, pessoal, nós vamos aí fazer um trabalho de sala separada. Hoje a gente consegue fazer um pouco mais, porque foi uma única palestra. Eu acho que em uns 25 minutos, Verena, porque como é o último encontro, eu também queria colocar as perguntas aqui para vocês. Deixa eu ver onde está o chat. Olha, pessoal, as perguntas aí que vocês vão trabalhar nas salas separadas, continuar fazendo essa reflexão. Quais são as políticas públicas necessárias para avançar essa implementação, né, dos projetos de restauração? Porque a gente fica muito assim, né, focado ali na saúva, na samambaia, no capim, né, na braquiária, mas é importante ter uma dimensão dessas políticas públicas, né? O Beto trouxe uma grande referência para nós, então acho que é importante a gente continuar essa conversa dentro dos grupos, né? Trabalho de grupo. Então, assim, quais são essas políticas públicas? Fazer essa troca. Mas também queria uma segunda pergunta muito importante para nós. Então, sobre sua aprendizagem na comunidade, quais são as principais recomendações para melhorar os projetos de restauração? Então, como um dos objetivos nossos da comunidade é fazer um conjunto, né, de recomendações baseado na nossa aprendizagem, então, hoje é o dia da gente trazer essa resposta. Então, baseado nas nossas conversas, nossas apresentações, quais são as principais recomendações que vocês indicam, né, para melhorar esses projetos de restauração? Eu vou colocar a pergunta aqui no chat e estou colocando a pergunta lá no grupo de Zap também. E aí, então, aquela velha regra de sempre, né, escolher uma pessoa para relatar os resultados da conversa para nós depois, né? E nós vamos ter 25 minutos aí de trabalho em grupo, e depois a plenária, e aí a gente faz o último bloco aí do nosso último encontro. Beleza? Tudo certo? Alguma recomendação, Verena? Não, é isso aí. Se alguém cair, é só voltar ali no link que a gente orienta novamente para a sala. E aí eu vou marcar 25 minutos, um minuto antes de acabar, vai ter um reloginho ali que está indicando o tempo acabando, tá bom? Agora é quase 11 horas, né? Quase 11 horas, né? 11h25 a gente volta aí com o pessoal. Bom trabalho aí, pessoal. 5, né? E aí o pessoal chegou. Bem-vindos de volta. Bem-vindos de volta na nave-mãe, depois de serem abduzidos. Bom, pessoal, vamos escutar então as manchetes aí que foi trabalhado nos grupos. Quem quiser trazer aí a primeira impressão aí, primeiro resultado, pode puxar a fila aí, pessoal. Quem traz? Pode começar aqui então, Marco, já que tá bem fresco Claro, aqui, né? claro, Antes Hernandes. que fuja, né? Eu Vamos vou lá.
fui colocado aí como relator, mas meus colegas aí, a Sabrina e o Caio, se quiserem fazer alguma intervenção pacífica, pode fazer. Quais são as políticas públicas necessárias para avançar na implementação da restauração? Essa foi a primeira pergunta aí que a gente discutiu. Então, a gente chegou no consenso de que as políticas públicas, assim, a gente já tem um arcabouço bacana, né? Já existem bastante políticas públicas, que falta mesmo a implementação delas. A gente colocou alguns exemplos aí, como o Cefir, né, que já teve, né, aqui na Bahia, já teve prorrogação, né? A gente, por anos aí, está vencendo prazo, então, capaz de ter prorrogação de novo. A cana-de-açúcar, né, que eu lembro desde a minha época de faculdade, que eu ouço falar que não ia ter mais a queima da cana-de-açúcar e até hoje a gente ainda vê essa prática ainda, né? Por mais que a política pública, né, exista já de longo tempo. A gente também falou da lei dos resíduos sólidos, né? É, a extinção dos lixões e implementação dos aterros sanitários são coisas que se arrastam aí, mas que já existem em políticas públicas, mas está precisando só essa implementação. E isso passa também pela falta de profissionais nos institutos, né, nos órgãos, né, de comando, controle, né, os órgãos públicos aí. Exemplo do INEMA mesmo. Conheço pessoas no INEMA que estão para aposentar e você não ouve falar de concurso no INEMA. Né? A gente teve agora, recentemente, uma notícia positiva, que é no caso da ADAB, né, o edital que foi lançado para contratação aí de fiscais na ADAB, né? A gente falou aqui e tal. E além da demanda dos profissionais, né, nos órgãos públicos, as próprias instituições, né, que desapareceram. Né? A gente colocou aqui o exemplo da EBDA aqui na Bahia. Isso foi falado até, comentado até pelo Beto na apresentação dele. Né? Como eu trabalho aqui num convênio na ADAB, a gente recentemente teve um surto, tá passando por um surto de lagartas esfoliadoras, né, que atingiu aí áreas de plantio de mandioca em agricultura, áreas de agricultura familiar aqui na região. Então, teve secretários aí de agricultura aqui no nosso território que procuraram a ADAB como se a gente fosse um órgão de extensão, de assistência técnica, né? Porque a gente entende que eles estão se sentindo sozinhos, né? As comunidades agrícolas se sentem sozinhas, não tem a quem recorrer, né? Essa assistência técnica. A gente, né, faz um esforço para ajudar até onde a gente pode, mas a atribuição do órgão, né, a gente é um órgão de fiscalização. Você vê que teve secretário pedindo para a gente fazer prescrição, né, de produto para eles aplicarem para controlar a infestação de lagartas, né? Você vê, e não é questão só de pessoal de falta de conhecimento, é um pouco de desespero também, porque eu até fiz uma pesquisa na região do que tinha de órgão, de projeto, de programa funcionando para fazer uma ponte para atender essas famílias, mas a gente se sente também um pouco, né, perdido, né, não encontra muita, muita ação prática nesse sentido, né? Beleza, passando para a segunda pergunta aqui, para não prolongar tanto. Sobre sua aprendizagem na comunidade, quais são as recomendações para melhorar os projetos de restauração? A gente colocou aqui duas figuras aqui. A primeira que é o coletor de sementes. Então, a gente pontuou aqui que é necessário garantir a existência do coletor de sementes, né? Que ele tenha dignidade, tenha um trabalho digno, que ele consiga ter acesso a equipamentos de proteção, né? A condições de deslocamento, transporte, né? Que ele tenha remuneração digna, que consiga, né, sustentar sua família, né? Porque a maioria dos coletores aqui no nosso território, acho que em outros também, eles não conseguem, né, ter uma renda, né, só fazendo coleta de sementes. Eles têm outros trabalhos também, né? Então, precisa ser um negócio para ele atrativo também, né? E também a questão a gente colocou aqui o que poderia ser de sugestão, uma centralização, seria tipo um Serasa das sementes, né? Que isso traria mais segurança, né, pro coletor, né? Ele coletar as sementes, ele fazer essa entrega, mas também já receber de imediato, que ele não pode também ficar esperando para receber
em outro momento, porque ele também tem custo, né? Ele tem que é, se alimentar todo dia, levar comida para casa. Então, tem todas essas questões aí também. E retirar a figura do atravessador, né? Mais uma vez aí a figura do atravessador. A gente vê em outros cenários, também na coleta de sementes, né? Que é uma coisa que acaba tirando, né, um pouco do que seria do lucro aí, de uma remuneração digna para o coletor de sementes. E também os viveiros, né? As questões dos viveiros, né? Tanto a estrutura, acesso à tecnologia, né? Um viveiro, né, entender, estruturar o negócio na parte contábil, administrativa, cumprindo as legislações, né? Com Renasem, com tudo aquilo que a legislação atende, para que e ele também trabalhar com as demandas, né? Você vê aqui na região, quantos viveiros estruturados assim são referência? São poucos, né? Que, que têm acesso, né? Ou tem uma máquina de paper pot, ou consegue trabalhar comprando paper pot, que ainda tem um custo elevado, né? É, a segurança do negócio em si e também a assessoria técnica contábil, reforçando essa questão aí. Então, para essa segunda pergunta, então, os coletores e os viveiros são cruciais nesse processo, né? Você tem uma estrutura, você tem remuneração. Um viveiro hoje que você vê que consegue, né, que os funcionários conseguem sustentar suas famílias, que tem toda aquela estrutura, né? São poucos. A gente conhece que só né, além do Arboreto, que é um viveiro, né, que partiu de iniciativa pública aí, né, de várias instituições, né? Tem um viveiro do Felipe, no AMA, mas outros assim. A gente citou também o viveiro do Mário, lá no Prado, do Rafael. Mas se a gente for fazer uma pesquisa, são poucos assim estruturados, que tem tudo bonitinho, né? Então passa por isso também. Se a Sabrina teve que sair agora, o Caio quiserem complementar com mais algum ponto, eu esqueci aí, mas acho que em síntese é isso. Excelente, Hernandes. O que vocês trazem reflete um pouco assim o cenário que a gente está identificando, né, de tentar fazer um entreposto florestal aqui na região de Eunápolis, pensando ter uma máquina de perpepote aqui para atender a região, né? Eu acho que esse é um gargalo que poderia ser superado, poderia dar uma escala melhor aqui de restauração nessa região de influência de Eunápolis, vamos dizer assim, né? A região de Teixeira de Freitas, muito bem assessorado com arboreto, 3 viveiros com paper pot, né? E para esse lado aqui a gente não vê muito isso acontecendo. Mas muito obrigado. Tem um viveiro também, esqueci de citar o viveiro do nosso amigo lá na estrada para Medeiros Sussuarana? Neto. Não, tem um Sussuarana aqui em Eunápolis, do Aham. Nico, né? E tem do Hudson, Anauá, Viveiro O Anauá. Hudson, né? A É, AMA, o Hudson, não, amo tudo o bem. Hudson. Uhum. Muito obrigado pelo É isso. feedback, pessoal. Excelente. Vamos então ver um próximo grupo aqui que vai apresentar então as manchetes. Eu posso Quem falar do gostaria meu de, grupo. claro, por favor. Então, nós fomos refletir um pouco, né, sobre que tipo de instrumentos a gente poderia avançar, otimizar para que a gente consiga trazer uma efetividade para as ações de restauração. E aí o grupo, a gente chegou em um consenso de que seria importante a gente estimular ou começar a pensar sobre algum tipo de instrumento que venha viabilizar o mapeamento dessas áreas disponíveis para a restauração, né? Como é que a gente consegue criar algum tipo de sistema ou algum tipo de mecanismo que consiga trazer esse mapeamento dessas áreas disponíveis para a restauração. Citamos o exemplo de São Paulo, que é o painel verde, que eles têm esse mapeamento, né, que poderia ser algum tipo de referência para que a gente consiga pensar sobre esses mecanismos. Pensamos também sobre a questão da assistência técnica rural, né, como o Hernandes falou um pouco aí do grupo dele, que isso vem defasando, né, ao longo do tempo. E como pensar alternativas para estimular e continuar implementando essas assistências técnicas junto ao produtor, porque isso fortalece não só a produção dele, como consegue também trazer um estímulo ao senso de pertencimento ali naquela área, naquela região que ele está atuando, né? E aí, pegando um pouco do gancho dessa questão do senso de pertencimento,
a gente ficou pensando em outros tipos de metodologias para a restauração, né? E aí citamos o exemplo do PSA, que é o pagamento por serviços ambientais. Como a gente ampliar e viabilizar as ações de PSA para esses projetos de restauração, porque a gente não só tenta trazer o produtor mais para perto, como a gente viabiliza também a restauração, uma alternativa produtiva ali para aquela área dele, que a gente sabe que é muito complicado o produtor abrir mão de uma área, de um espaço dentro da terra dele para a restauração, sendo que ele vai perder, né, em termos produtivos, digamos assim. Então, como é que a gente consegue pensar alternativas produtivas e implementar o PSA junto a esses processos de restauração? A gente ficou pensando muito também na necessidade da implementação de brigadas para acompanhar esses projetos de restauração, porque é algo muito importante que a gente não pensa, os projetos, em sua maioria, eles não têm isso previsto, né? Então, como é que a gente começa a introduzir a criação e a instauração dessas brigadas para esses projetos de restauração? E, por fim, a gente ficou pensando também sobre como poderia ser viabilizado, como implementar capacitações para, digamos, formar um mercado, né? Como o Hernandes falou ali com relação aos produtores de mudas, aos coletadores de sementes, como é que a gente consegue trazer uma formação para essa comunidade, para que eles consigam se fortalecer como um comércio mesmo, e que a gente consiga trazer um retorno financeiro para eles e uma efetividade no processo de restauração. Se a Maria, que foi do meu grupo, quiser complementar a fala, eu acho. Mas, no geral, foi isso que a gente discutiu. Não, acho que está tudo bem, Tamires, para não ser repetitivo, está tudo certo. Apresentou muito bem. Perfeito, perfeito, Tamires. Obrigado, Penha. É, é muito interessante, né, isso que vocês trazem no grupo, da discussão do grupo, a necessidade de ter brigadas de incêndio associado, né, aos projetos de restauração, porque a gente faz um esforço danado para restaurar, aí dá a seca, vem o fogo e queima tudo. E aí a mesma turma que está lá no plantio pode ter essa capacitação de brigadistas, né? Então, Já acho que está apto para isso, né? projetos que tragam esse componente, acho que é muito interessante que vocês trouxeram aí. Muito obrigado, Tamires, Mas, Penha. E então vamos ao último grupo, então. Apresentar a manchete do último grupo. Marília? Oi, isso. Vou falar um pouco aqui dos pontos que a gente falou, né? Do grupo que estava a Viviane, o Dilson e a Ângela. Então, sobre as políticas públicas necessárias, a gente abordou primeiramente o PSA, que também foi abordado aí pela colega no grupo anterior, aí como um estímulo para a restauração, né, para justamente essa necessidade mesmo de ver a floresta como algo produtivo para essas propriedades, né, como estímulo, incentivo para esses proprietários aderir e assim poder ampliar, né, as áreas de restauração. E para além da restauração em si também foi citada a questão do PSA para a produção de sementes, né? Como uma valoração aí também a mais, a questão da produção de sementes. A outra política foi relacionado, a gente ficou falando um pouco sobre a questão da fiscalização ambiental, né? Nesse sentido, a gente citou um pouco sobre o programa da regularização ambiental que está dentro da política, né, do Código Florestal, ou seja, né, a efetivação real dessa política como um meio aí de conseguir uma fiscalização, porque não tem como se fiscalizar essas áreas, né, que são delimitadas para restauração, como as APPs, as reservas legais, se é, não são feitas, né, esses cadastros, se não são feitos também os PRADs, né? Então, a gente colocou também aí como uma forma de avançar aí na implementação da restauração essa política. E que, para além da cidade, do campo, né, essa política também alcança as cidades, né? Também como um meio, uma cidade que seja integrada também com as florestas, né? Que você tenha algo relacionado também para a arborização das cidades. E também outra política necessária é a política nacional de educação ambiental, vista a educação ambiental como
um agente transformador, né, da sociedade também, aí trabalha com a questão da conscientização, na verdade, uma educação ambiental efetiva, né, que realmente aconteça. Foi citado que existe programas de educação ambiental, ações, mas que muitas vezes elas não acontecem de forma efetiva, ou seja, né, que alcance essa real transformação que a gente precisa. E sobre a aprendizagem, a gente colocou algumas recomendações aqui sobre a questão ainda da fiscalização ambiental. Uma forma, talvez, de aumentar essa fiscalização seria por meio, talvez, da terceirização da fiscalização ambiental. Também uma forma que estaria ligada também com o PSA, a regulamentação do crédito de carbono, né? As informações relacionadas a essa precificação, que falta muito, né? Essas informações também, não só do crédito, como outros serviços, né, ecossistêmicos que são fornecidos pelas florestas. E também colocamos aqui como uma sugestão, a recomendação, as campanhas de conscientização das políticas públicas ambientais, dos programas e projetos relacionados a essa área, né? Que poderiam mostrar, né, como está por disso, a beleza do todo o processo da restauração, ou seja, mostrar todos os agentes que participam desse processo, né? Qual a função desses agentes envolvidos, sejam as empresas, os proprietários, né? Qual a função e o papel de cada um nessa cadeia da restauração. E além disso, poderia ser utilizado também espécies regionais para essa conscientização, né? Que a comunidade ela conheça, né? Tanta fauna, a flora da sua região e utilizar isso como meio de conscientizar sobre a preservação dessas espécies, principalmente espécies endêmicas, né? Da região que só acontece ali. Uma recomendação também, talvez, aqui foi citada, as cidades verdes, né? Um planejamento adequado para a arborização urbana, pensando nessa integração cidade e floresta. Foi uma recomendação bastante pertinente, né? Visto com as mudanças climáticas, alterações, aumento do clima, hoje as cidades urbanas, né, necessitam dessas estratégias até para a diminuição da temperatura, né, que tem uma tendência aí de aumentar. Então, a arborização, ela é um meio também até para melhorar a qualidade de vida das pessoas também que vivem na cidade, né? No mais, foram essas pontuações que a gente colocou. Se algum dos colegas que participou aí do grupo quiser colocar mais alguma coisa aí que eu esqueci de falar, pode ficar à vontade. Excelente, Marília. Queria reagir, né, à sua fala, ao resultado do grupo, e trazer para vocês uma aprendizagem que eu tive aí com os nossos encontros também, porque a gente fica muito evidenciando, né, esses elos da cadeia, os coletores de semente, os viveristas, né, o pessoal que vai fazer o plantio, o banco de áreas como o gargalo, e eu aprendi com o Rafael, na apresentação dele, que a gente tem que pensar também os proprietários de floresta, né? Então, aquele PSA do Jequitibá que ele relatou para nós, né? Que ele já está pagando 50% da coleta de sementes que ele vai fazer no Jequitibá, aquilo me trouxe uma aprendizagem aqui, que é também colocar nessa conta dos elos aí da cadeia da restauração os proprietários de floresta, que a gente, às vezes, vê só o coletor de semente, mas não vê o dono do Jequitibá, né? Então, assim, para mim, assim, essa comunidade trouxe essa aprendizagem que foi também sacar, né? Que tem mais esse elo aí, que ele é quase imperceptível, né? Às vezes. Bom, beleza, pessoal? Então, estamos chegando aí no nosso bloco final aqui do nosso último encontro. Queria dar algumas recomendações aqui para fechar o nosso trabalho. Sobre a avaliação que vocês têm sobre a nossa comunidade, eu queria sugerir de vocês responderem o Google Forms,
que eu vou mandar para vocês, tá? Com algumas perguntas orientadoras ali, para a gente coletar aí assim a avaliação que vocês tiveram e como a gente assim inovou, né, com uma perspectiva de comunidade de aprendizagem. Então a gente pode ter cometido erros e acertos. Então queria saber essa opinião de vocês para a gente quem sabe organizar de novo uma comunidade, a gente não derrape aí nos erros que a gente cometeu nessa primeira versão. Então, o primeiro encaminhamento é fazer essa avaliação no Google Forms, que eu vou compartilhar com vocês. O segundo encaminhamento é a questão da nossa biblioteca. Então, eu queria sugerir de eu puxar todos aqueles documentos que o Beto colocou o link, né, na apresentação dele, eu vou puxar isso, subir no Drive, e quando isso tiver concluído, eu aviso vocês, olha, a biblioteca está completa, e aí vocês, por favor, visitem. A gente teve que fazer um novo link, né, para a biblioteca, já coloquei lá no grupo. Então, se vocês tiverem algum documento para subir também, aproveite o dia de hoje para subir, e aí, quem sabe, aí, hoje à noite e tal, eu dou esse toque dizendo que a biblioteca está completa com os documentos do Beto. É um acervo, né? Essa biblioteca, junto com a gravação dos nossos encontros, tudo isso vai ficar numa plataforma que a Ciclos está construindo, tá bom? E, por último, eu vou convidar vocês novamente para a reunião da tarde. Hoje vai começar 2h15, onde o Ministério do Meio Ambiente vai ter uma apresentação sobre o Conecta, que é vamos dizer assim, é a política pública que está substituindo o antigo projeto Corredores Ecológicos, né? É uma evolução, na verdade, dos corredores ecológicos, que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui de restauração. Então, se vocês quiserem participar, hoje, 2h15, nós vamos ter o CAE, que é da Secretaria de Biodiversidade, Floresta e outros direitos animais. Ficou grande, né, o nome da secretaria. Então, vocês estão convidados aí. Eu, então, abro a palavra aqui para vocês, caso alguém queira fazer uso dela aqui no fechamento do nosso encontro, se tem alguma consideração final aqui. Se alguém quiser fazer uso da palavra. Marquinhos, não, Pois não, Penha. eu queria fazer só para tentar esclarecer um pouquinho, essa parte do link com as bibliografias vai ficar disponível depois? Sim. Sempre ou tem sempre? Uhum. Sempre. Bom, sempre assim, né? Mas a gente avisa na comunidade caso a gente mude a biblioteca para uma plataforma que a Ciclos está montando. Eu deixo vocês informados lá na comunidade, tá? Mas eu tenho algumas coisas, vou tentar contribuir. Obrigado, Penha. Joga lá e avisa Então, nós no grupo. Beleza. Queria só aproveitar a oportunidade, já que eu te interrompi, para agradecer aí, assim, dizer assim da minha grata surpresa que foi assim vivenciar isso, né? A gente tinha muitas dúvidas, muitas inquietudes, será que funciona? Então acho que sim, que foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência muito boa ter estado com esse grupo e compartilhar, né, essas experiências todas e eu acho que a gente conseguiu tirar resultados bastante interessantes e que podem servir mais adiante. Então, eu queria agradecer de novo pela oportunidade e me colocar aí à disposição. Estaremos juntos aí à tarde, se Deus quiser. Marcos, também gostaria de fazer uso da palavra um pouquinho e compartilhar do mesmo sentimento de Maria da Penha, que o convite feito dessa comunidade de aprendizagem ao Arboreto foi de muito grande valia. E realmente a gente vê que as dúvidas que nós temos não são só nossas, e sim que elas são
dúvidas de outras instituições, de outras pessoas que estão no mesmo ramo, na mesma atividade. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de trazer um pouquinho dos nossos resultados para cá e também pelo aprendizado que eu tive nesses 15 dias estando com vocês aqui. E esperamos que tenham próximas. Obrigadão. Obrigado, Viviane. Obrigado, Penha, pelas palavras e avaliação. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Bom, eu gostaria também de falar aqui um pouquinho. Gostaria de agradecer também a participação, né? Estou aqui representando a MDPS. Estou entrando agora recentemente, né, na ONG, então, assim, entrei agora no começo do ano fazendo parte da equipe técnica, então, assim, acredito que foi um ótimo boas-vindas também para a área, né, essa comunidade para mim. Deu para poder conhecer um pouco das experiências de quem está atuando na área, então, assim, para mim foi muito importante. As discussões também estou levando para o grupo, né, da MDPS, e a gente compartilhar esses momentos é muito importante, né, para o crescimento da comunidade em si, né? Eu acho que esse nome é muito pertinente, né? A comunidade que se fortalece na área. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar fazendo parte desse grupo e foi bastante enriquecedor, com bastante formação, né? Foi muito bacana e agradeço aí, estou à disposição aí para os próximos encontros e estamos juntos. Obrigada, gente. E Obrigado, gostei Marília. bastante também do formato, esqueci de falar do formato, dessa versão da questão da sala individual com o grupo, né? Eu achei isso bastante interessante do ponto de vista de compartilhar, né, essas experiências que a gente tem com o grupo e depois vir aqui com todo mundo e cada um falar um pouco do seu grupo. Eu gostei bastante desse formato, achei que foi bem legal. É Obrigado, isso. Marília. Beleza? Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Então, meus queridos, como diria ali a novela da Globo, não perca as cenas dos próximos capítulos, fechando essa para a gente, de repente, começar uma próxima jornada em breve. E 2h15, quem quiser participar lá dos corredores será bem-vindo. É uma palestra também tão boa quanto foi essa do Beto, cheia de informações aí que nutre aí o nosso dia a dia. Então, queridos e queridas, muito obrigado e ficamos aí à disposição. Um abraço a todos e a todas. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau.